Amém. Nós tivemos aí 3 semanas da palavra do Senhor com o André, um poucão, né? Da palavra do Senhor com o André, aprendendo sobre a vida de Davi, irmãos. Quem não foi assistir esses 3 cultos abençoados, essas 3 quartas, foi uma bênção, irmãos, vai lá. Porque nós estudamos sobre a vida de Davi. E hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre a vida de Davi e sobre algo que aconteceu na vida dele e dos filhos dele, amém? Hoje a nossa pregação, o pastor deu ok, amém, vou tocar então. Nós vamos aprender hoje, se você puder abrir a sua Bíblia, em 2 Samuel 13, nós vamos falar um pouquinho sobre um caso que aconteceu, né, que a Bíblia nos conta, e nós vamos refletir um pouquinho, estudar um pouquinho sobre isso nessa noite, amém? Qualquer coisa, os irmãos vão colocando a mensagem aqui no WhatsApp, a gente vai trocando ideias, amém? Vai vendo se está tudo certinho, tudo ok. Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel 13, do 1 ao 22, amém? Vamos lá, vou dar um tempinho, se os irmãos quiserem. Vou estar lendo aqui. Versículo 1. Depois de algum tempo, filho de Davi apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama, filhos da cruz. Quando seu pai vier visitá-lo, diga: permite que minha irmã Tamar venha dar-lhe de comer. Gostaria que ela preparasse essa comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se na cama. Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim, Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar: traga os bolos e sirva aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça. Então seu irmão lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora calme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Amém. O Roberto colocou que parece uma âncora do telejornal. Amém. Vamos orar, irmãos. Amém. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração na Tua presença, colocamos a nossa vida, Senhor, para que a Tua palavra venha ministrar
Venha, Senhor, nos confrontar, venha nos trazer cura, venha limpar o nosso coração e a nossa alma na Tua presença. Espírito Santo de Deus, se conosco essa noite nesse estudo, em todo tempo, em todo momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Então, vamos começar esmiuçando essa história, amém? Quem são os principais personagens dessa história? A Bíblia fala ali, conta sobre Amnon, Tamar, Absalão e Davi. São os 4 envolvidos na história que eu quero falar sobre eles essa noite, amém? São os 4 principais. Tem outros também, né? Então, vamos lá. Quem era Amnon? Amnon significa, o nome dele significa fiel. Ele é filho da jezreelita Ainoã. Ele é príncipe de Israel e ele é o filho mais velho de Davi, nascido em Hebrom. Ele é o primogênito de Davi. Vamos conhecer um pouquinho mais dos personagens. Quem era Tamar? O significado de Tamar, irmãos, significa palmeira. Ela é princesa, filha do rei Davi, irmã de Absalão. Ela é irmã da mesma mãe e mesmo pai. Ela é filha também de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. A Bíblia fala que ela era muito bonita, que ela era virgem. Quem era Absalão? Absalão, o significado de Absalão significa pai da paz. Amém, Jesus, né? Pai da paz. Ele é o 3º filho do rei Davi. Ele também é príncipe de Israel. Ele é irmão de Tamar, mesma mãe, mesmo pai. E Maaca, né? Que é filha de Talmai, rei de Gesur. E a Bíblia fala, irmãos, que ele era o homem mais bonito de Israel. Se você for ali em 2 Samuel 14, 25, a Bíblia fala que ele não tinha defeito da ponta da cabeça à ponta do pé. Que Absalão era perfeito. Imagina que homem bonito que era esse Absalão, né? Então, e quem era Davi? A gente aprendeu nesses três quarta-feiras passadas, um pouquinho do rei Davi, da história dele lá do comecinho até o final, né? O significado de Davi é amado, ele é rei de Israel, e aqui estou abreviando, né? Ele é pai de Amnon, Tamar e Absalão. Davi foi um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, né? Muitas qualidades, mas aqui eu só coloquei essas 3 para a gente se ater rapidinho a eles. Se você quiser aprender um pouquinho mais, vá visitar ali as pregações do André, 3 quarta-feiras atrás, que são maravilhosas, irmão. Você vai aprender muito sobre o rei Davi. Amém? Então agora a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre o que a história nos conta, né? Vamos de versículo em versículo para a gente pontuar algumas coisas. Tá tudo certinho aí, irmãos? Tá tudo bem? Vou tocando, tá? Se tiver algum problema, se tiver qualquer coisa, vocês me avisem aqui que eu estou de olho no WhatsApp. Então, o que a história nos conta? Que Amnon, primeiro versículo, apaixonou-se por Tamar. Apaixonou-se, irmãos. A paixão de Amnon não era amor. Não era amor. Ela era luxúria, né? A gente vai lendo a história ali. Luxúria, uma paixão desenfreada que leva à cobiça. Ele não amava Tamar, ele era apaixonado, né? E o apóstolo Paulo nos orientou, ele deixou lá na carta de Timóteo, 2 Timóteo 2, 22, ele deixou cravado isso para o nosso coração, para Timóteo, né? Foge também das paixões da mocidade, Timóteo, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Amém? Aos jovens, Paulo deixou esse recado para Timóteo, né? O filho amado dele. Foge das paixões. A paixão, irmãos, ela é um símbolo de loucura. E em nome dela, nós cometemos várias atrocidades, né? Várias pessoas cometeram muitas atrocidades nessa vida, em nome da paixão. Os sentimentos de Amnon não eram amor. Eles eram apenas lascívia, luxúria, libertinagem, né? E no versículo 2, ele ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar. E parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Nós temos alguns estudos, né, por aí, que falam que a paixão adoece mesmo quando não é correspondida.
né? A paixão leva à loucura, leva a doenças, leva a insanidades, né? E ele realmente estava assim, né? Estava insano, adoeceu por causa da paixão que ele nutria por Tamar. Eu queria deixar um asterisco aqui bem bonitinho, que parecia ele impossível aproximar-se dela. Por quê? As princesas virgens, irmãos, as princesas, elas viviam no palácio do rei, guardadas, preservadas, né, protegidas. Elas vestiam roupas diferenciadas. E a gente vai ler aqui, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou deixar um asterisco aqui, que quando aparecer um asterisco no texto, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Vamos seguindo, então. Então, Amnon, ele tinha um amigo muito astuto, muito astuto. E eu botei ali, ó, astuto, hábil em fazer maldades. Isso é uma pessoa astuta, né? E esse amigo era Jonadab, filho de Simeia, ou Samá, irmão de Davi. Era primo, não só amigo, como primo de Amnon. Né? Então Jonadab disse, né, vá para a cama e finja estar doente. Assim poderei vê-la, no finalzinho, né? Asterisco aqui. A dificuldade dele em ver Tamar, porque estava guardada, uma princesa querida, xodozinho, lá no palácio. Então Jonadab, ele propõe um plano infalível. O que ele propõe, irmãos? Mentir. Vou pontuar aqui, ponto número 1. Eis aqui um conselho maldito, né? Mentir. Em João 8,44, Jesus fala o que para a gente? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai da mentira, irmãos. Qualquer mentira. Mentirinha, mentirão, mentirona, né? O diabo é pai da mentira. Então, a gente já vê que pela mentira o plano vai dar errado, né? Mas, só um pouquinho. Eu coloquei aqui, vocês estão acompanhando comigo, né? Um amigo inteligente, mas sem princípios... Oi? Ah, tá bom. O Asaf tirou os slides. Oi? Ah, tá bom. Tá bom, querido. Um amigo inteligente, mas sem princípios, é mais propenso a satisfazer as paixões más do que ajudar a resistir a elas. Um amigo mau, irmãos, vai te levar para o mal. Não adianta, né? Não tem como ele te levar para um caminho bom se ele está propenso a satisfazer as suas paixões, né? Em 1 Coríntios 15:33, fala assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia já é clara, irmão. Se você se aliancia com homens maus, né, com más companhias, você vai corromper os bons costumes. Não tem como, né? Você pode até resistir por um tempo, você pode até lutar, né, porque você ama e preza uma amizade, porém, uma má companhia, irmãos, vai fazer você sucumbir, né? A Bíblia, ela é clara, ela é o nosso manual para a vida. E se você ouve, se você lê, se você escuta, se você medita na Bíblia, a Bíblia é muito certa, né? Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Jonadab era uma má companhia. E, infelizmente, levou seu primo à derrota, né? E o que acontece lá no versículo 6? Amnon aceitou a ideia. Ouviu a mentira, fingiu de doente. E Amnon aceitou a ideia de seu primo astuto. 2, vou apontar aqui, 2. Eis aqui um coração perverso. Aceitou a maldade, né? Davi mandou dizer a Tamar no palácio, lá guardadinha, vá à casa de seu irmão. Assim, Tamar foi à casa do seu irmão. Então, lá no 9, então Amnon deu ordem para que todos saíssem. Sirva-me aqui no meu quarto, falou para Tamar, né? E Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Tamar, irmãos, não tinha medo de Amnon. E por que ela ia ter medo de Amnon, não é mesmo? Era irmão dela. Ela se sentia protegida onde ela estava.
ela não teve medo de ir ao quarto do irmão levar os bolos que ela tinha assado, não é mesmo? E ela não percebeu, acredito que ela não tenha percebido, a malícia quando ele pediu que todos saíssem. Eu coloquei aqui porque a Bíblia diz que ela era virgem. Geralmente, as pessoas virgens são inocentes, né? Das crianças, das moças, elas têm essa inocência. Ela não percebeu essa maldade do coração do irmão, de mandar todo mundo embora, ficar sozinho com ela e ainda pedir para ela, né, servir lá no quarto dele. Amém? No versículo 11, a Bíblia fala, mas quando ela se aproximou, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Sorrateiro, né, irmão? Safado. Quando ela menos esperava, ele deu o bote. Ela não esperava que ele fosse fazer isso com ela. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. Aqui, irmãos, ela começa a argumentar com seu algoz, né? Mas ele não ouve porque ele está obstinado, irmão, pelo desejo dele, pela satisfação do desejo dele. Ela fala, né? Ela tenta articular ali, conversar, tentar convencê-lo a não fazer isso, mas ele está iludido pelo próprio desejo. No versículo 13, ela fala assim, fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Ela continua argumentando desesperadamente, né? Porém, ela lhe diz para falar com o rei para fugir dele, para argumentar, para fugir mesmo da agressão. Mas ambos sabiam sobre a transgressão da lei mosaica, que está lá descrita em Levíticos 20, 17. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Ambos sabiam, irmãos, porque estava lá na lei de Moisés. E no Antigo Testamento eles só tinham a lei. Não tinham como nós hoje o Novo Testamento, né? A revelação do Novo. Eles só tinham a lei para ser seguida. E eles já sabiam que não podiam irmão casar com irmão. Amém? A lei condenava o ato incestuoso. Porém, mesmo assim, ela argumentava para fugir da agressão. Porém, lá no versículo 14, Amnon não quis ouvir. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Ponto 3 aqui, irmãos. Eis aqui um pecado consumado. Triste, né? Versículo 15. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Porque quão forte é o pecado, meu irmão, assim também é a repulsa por ele. Porque quando nós somos tentados, nós resistimos, mas quando nós não resistimos, nós caímos no pecado. Que nojo que nós sentimos de nós mesmos, irmãos. Que raiva, que coisa nojenta que é, não é? Quando nós caímos no nosso próprio pecado, na nossa própria tentação, nosso próprio erro. E não foi diferente com Amnon, não é mesmo? Ele estava tão iludido, tão desesperado com seu próprio desejo, com engodo, com aquele, né? Que assim que ele faz, assim que ele consegue, ele tem repulsa, né? Ele tem aversão, tem nojo. E a gente assim, né? Nós sentimos raiva de nós mesmos quando nós pecamos, né? Em cair na armadilha pecaminosa, em patinar no mesmo erro. Sabemos que estamos errados quando pecamos, porque Deus colocou em nós o Espírito Santo de Deus, que não nos condena, mas traz ao nosso coração, né? Que nós pecamos, esse sentimento de erramos. E glória a Deus que nós temos Jesus, né? Temos o nosso advogado que não nos cansa de nos defender, de nos agraciar, né? Com o seu perdão, com a sua graça. Amém?
Lá no versículo 16 diz, ele, porém, não quis ouvi-la. No 17, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Ele estava irredutível. Sua aversão a ela era tão grande que não a quis ouvir e nem ver. 18, então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Lembra aquele asterisco que eu falei para você? Aqui, ela vestia uma túnica longa. Roupas diferentes para as filhas virgens, filhas do rei. Túnicas talares, irmãos. A Bíblia fala da mesma túnica lá com José, que eram túnicas de mangas compridas, compridas até o pé. Eram túnicas lindas para as príncipes e princesas, né? José também foi vestido com uma roupa real, digamos assim. Talvez isso seja a grande inveja, perdão, dos irmãos de José, né? Não só isso, mas vários outros, né? E ela vestia uma túnica longa, uma túnica talar, que as filhas virgens do rei usavam. Tamar pôs cinza sobre a cabeça, no versículo 19, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Os judeus, irmãos, eles têm ainda, né, uma tradição que é rasgar as vestes como um símbolo de humilhação, profunda tristeza ou angústia. As cinzas sobre a cabeça são um sinal de degradação, luto e arrependimento. Então, Tamar, ela foi extremamente humilhada naquele dia, né? E como símbolo da sua humilhação, ela rasgou sua túnica de princesa, sua túnica talar, pôs cinza sobre a sua cabeça e saiu chorando em alta voz. Tamar estava desolada, cingiu a sua cabeça de tristeza e angústia, rasgou a sua túnica como um sinal de humilhação, a roupa que diferenciava como filha do rei e como uma moça virgem. Que tristeza, irmãos. A vida de Tamar mudou completamente a partir desse dia. Absalão, lá no versículo 20, falou para ela, né? Seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Amnon sabia. Sabia no momento que viu Tamar com a roupa rasgada e com cinza na cabeça, sabia que algo tinha acontecido com Tamar. Agora calme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Absalão sabia o que tinha acontecido com Tamar, tanto que perguntou se Amnon tinha feito algum mal, né? E nesse momento, Tamar é calada, ela é silenciada por seu irmão Absalão. Que momento triste, né? E ele lhe dá um conselho doloroso. Não se deixe dominar pela angústia. A Bíblia só nos conta sobre Tamar até aí, que ela ficou na casa de Absalão. E aí eu fiquei meditando sobre isso, né? Que tristeza, irmão, sair do palácio, onde ela era cuidada, guardada com as suas coisas, suas roupas, suas coisinhas pessoais, né? Pensa, era uma menina, uma jovem menina, né? E deixou o palácio para atender o seu irmão, atender um pedido do seu pai, e não pôde mais voltar para sua casa. Ficou na casa de Absalão, né? Que tristeza. E a vida de Tamar mudou a partir daquele momento. Ela nunca mais voltou a ser a mesma. A Bíblia não nos conta o que passou depois dali. Mas nós sabemos a tristeza que pode acontecer com uma pessoa que tem quando ocorre isso na sua vida, né? Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Queria pontuar aqui com vocês o ponto 4. Eis aqui um pai omisso de todas as coisas maravilhosas que Deus fez na vida de Davi, de todas as coisas lindas que Davi já fez e é contada na Bíblia, de toda a sua trajetória maravilhosa de ser um pastor de ovelhas, a rei de Israel, um grande soldado, um grande lutador, um homem segundo o coração de Deus, que pecou, se arrependeu no mesmo momento, né?
que recebeu repreensão, mas aqui eu queria apontar com você que ele foi um pai omisso. Ele ficou furioso, né? O rei Davi ficou furioso, mas não fez nada. E quando nada acontece, irmãos, é somente raiva sem justiça. Apesar de sua ira, ele não puniu ou mesmo repreendeu a ofensa, o crime de Amnon, embora a pena legal de seu crime fosse a morte. Lembra? Lá atrás na lei estava escrito, e a punição para esse crime era a morte. A morte, o tratamento indulgente de Davi com seus filhos foi uma fonte frutífera de maldade. Levou ao assassinato de Amnon e à rebelião de Absalão. A morte de Amnon é resultado da omissão de Davi, que embora fosse um excelente líder de exércitos, um excelente líder de Israel, não governava bem a sua própria casa. Amnon deveria ser julgado pelos anciãos de Israel, conforme os princípios da lei, e não segundo o sentimento de vingança que opera na carne, que foi o que aconteceu quando Absalão mata Amnon. Aqui, irmãos, eu queria deixar um pontinho bem importante. Os pais precisam corrigir seus filhos e evitar esses ruídos, discórdia e inflamação no sentimento de ódio entre irmãos. A gente sabe que isso acontece muitas vezes. Nós pais, nós sabemos que há umas rusgas, né? Que alegria quando os irmãos não brigam, né, irmãos? Mas eu tenho um exemplo em casa de 3, né? 3 bênçãos, que às vezes pode gerar no coração deles um sentimento de que o pai ama mais fulano do que ciclano. Eu também já fui filha, eu também já tive irmãos. Eu também achava que a minha mãe que amava muito mais a minha irmã do meio do que a mim, né? E a minha irmã do meio achava que a minha mãe amava muito mais a mim do que ela. Olha isso, né? Nós pais precisamos sentar, conversar com os nossos filhos e acabar, irmãos, com essas rusguinhas, essas discórdias, porque isso mina o sentimento dos nossos filhos e mina os nossos sentimentos também, porque às vezes um pai vai deixar de agir porque acha que o filho vai deixar de amá-lo. O filho não vai deixar de te amar, meu irmão, se você corrige o seu filho. Nunca, nunca. Na verdade, é o contrário. Tenho seguido pessoas amadas e bênçãos que têm estudado muito e essas novas teorias mundanas de que não diga não para o seu filho que você vai traumatizá-lo. Não corrija o seu filho porque você vai gerar traumas no futuro. Não, meu irmão, corrija o seu filho sim. Senta, converse com o seu filho. Corrija quando for necessário. Lá em casa nós temos 2 correções, né? A correção com a vara e a correção na conversa. Porque se primeiro eu converso com eles, não foi, não deu, não obedeceu, aí vem a outra conversa, né? Por quê? Porque os nossos filhos precisam ser orientados. Você precisa dizer ao seu filho o que ele pode e o que ele não pode fazer. Você precisa dizer ao seu filho, você precisa orientá-lo. Aqui em casa é assim, assim, assim. Se você não obedecer, você vai para a correção. Entendeu? Então vamos lá. Vamos seguir. E aí, ó, sabe por que Davi não corrigiu seu filho Amnon? Eu fui estudar um pouquinho sobre, né? Por que Davi não foi? E eu achei, irmãos, lá na Septuaginta, que é a tradução mais antiga da Bíblia hebraica para o grego koiné. E também eu só achei nessa Septuaginta e só achei na Bíblia Ave Maria, dos católicos, que acrescenta no versículo 21. O rei Davi soube tudo o que tinha se passado e inflamou-se com violência a sua cólera, mas não quis afligir o espírito de Amnon, seu filho, porque o amava por ser seu primogênito. Ai, irmãos, como me doeu isso aqui. Como doeu. Vou deixar aqui com vocês o 5º ponto. Eis aqui um pai injusto. Davi, rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, foi aqui um homem injusto. Amnon não é condenado por causa do amor de Davi por ele. Amados, isso não é amor. Não corrigir o seu filho não é amor. Seu filho precisa de correção, precisa de orientação. E Davi sabia qual era a correção de Amnon, né?
E como doeu meu coração, que ele não quis afligir, não quis, sabe, não quis perder o amor de Amnon, não quis, sabe, afligir seu espírito, porque o amava por ser seu primogênito, era seu primeiro filho, era o seu xodozinho, né? Ai, irmãos, aqui nasceu um pai injusto e aqui houve consequências. No versículo 22, e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Vou deixar aqui com vocês o 6º ponto. Eis aqui um coração rancoroso. O ressentimento no coração de Absalão, irmãos, e no nosso coração, ele gera revolta, ele gera morte, ele vai cegar você e o fará perder o controle de qualquer situação. E então você ferirá a outros. Ferirá você mesmo e a outros, né? O rancor, irmãos, eu tenho para mim que é como se nós tomássemos veneno. Nós vamos tomar veneno porque eu quero matar, né? Matar aquela pessoa que está me fazendo mal. Eu vou tomar e vai acontecer alguma coisa com ele. Não vai. O veneno vai corroer o meu interior, vai me dar uma dor que nunca vai sair, nunca vai passar, e eu vou achar que só vai fazer mal para aquele lá. Entendeu? Porque eu tomo veneno, mas ele acaba comigo por dentro e não acontece nada com a pessoa a quem eu quero que aconteça, né? A quem o meu rancor se refere. Com Absalão foi a mesma coisa, irmãos. O rancor por Amnon era tão grande, foi tão grande, tomou ele de um jeito, o possuiu por 2 anos. 2 anos, irmãos, porque depois de 2 anos, Absalão mata Amnon. Mas até então o rancor, o veneno, está consumindo com Absalão. E não sai dele, porque Amnon está vivendo a sua vida, 2 anos viveu a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Como que o crime que ele cometeu, não aconteceu nada, porque Davi não fez nada. Né? Os líderes de Israel não tomaram conta dessa situação. Então Amnon viveu 2 anos, viveu o seu pecado, o seu nojo, a sua raiva, mas sabe-se lá como viveu, né? Passou. Mas para Absalão, desde aquele momento que Tamar chegou na casa de Absalão, o que aconteceu? O rancor nasceu no coração de Absalão. E daí, irmãos, o que eu quero com isso, né? Nós chegamos no finalzinho do versículo. O que eu quero dizer para você com essa história? O que mexeu comigo, que eu queria trazer para você? Eu queria trazer para você que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2023, foi o ano de maior número de estupro da história brasileira. 74.930 vítimas, irmãos. Vítimas de estupros. Você tem noção disso, meu irmão? São 74 mil. Tem um infográfico ali. Colocou, Asaf? Você vai acompanhar comigo, irmãos. Olha só. 74.930 vítimas. Teve um crescimento. Depois eu vou mostrar para vocês outra tabelinha ali, tá? 8,2% em relação de crescimento em relação a 2021. Foram 18.110 estupros de mulheres, mas foram 56.820 estupros de vulnerável. Vulneráveis, irmãos. Depois eu vou te dizer o que é um vulnerável. Quem são as vítimas? 88,7% do sexo feminino, 11,3% irmãos do sexo masculino. Para você que acha que não tem, que estupro é só de mulher, tem estupros de meninos também, irmãos. 56,8% de negros, 42,3% de brancos, 0,5% indígenas e 0,4% amarelos. As principais vítimas, irmãs, são crianças. 61,4% têm entre 0 e 13 anos de idade, irmãos, são vulneráveis. Crianças que não têm como se cuidar sozinhas. São crianças. E 10,4%, pasmem, 10,4% de 74 mil irmãos, têm menos de 4 anos de idade.
Vocês têm noção disso, irmãos? Vocês têm noção? Isso mexeu comigo de um jeito, irmãos, que quando eu recebi esse caderno, fui atrás, na verdade, desse anuário, né? Eu já tinha conhecimento dos outros anos, eu já achava um escândalo. Mas esse de 2023 que fala de 2022, eu fiquei horrorizada, irmãos, horrorizada. E onde ocorrem? 68,3% na residência da família, 9,4% em vias públicas. A gente que acha, né, que é por aí. Os agressores são conhecidos. Passei para o segundo gráfico. Olha só, de 2011 para 2022, para você ter uma ideia. 2011 foram 43.869. Olha o crescimento ao longo dos anos, irmãos. Olha, você consegue contemplar o crescimento da maldade, do pecado. Você consegue ver os aminons aqui crescendo? Os aminons que... Isso aqui, irmãos, foram casos de denunciados. Isso aqui é com base nas informações de todas as delegacias do Brasil inteiro. Você imagina os casos que não foram, que foram omitidos, que foram guardados, porque tem isso também. Sabe, isso aqui foi em cima do que foi denunciado, irmãos. Vocês imaginam? Eu fico imaginando, né? Imaginam os que não foram guardados, que foram com medo, as vítimas não foram, as vítimas não puderam, as vítimas não disseram, porque eram menores. Amém? Olha só, vou ler para você. Comecemos pelo campeão de registros de violência sexual, os estupros. Isso aqui eu tirei do anuário, tá? Foram 73,24 mil casos, dos quais 56.820 de estupro de vulnerável. O que caracteriza o estupro de vulnerável? É a idade da vítima, irmãos. Menores de 14 anos. Não são mulheres, irmãos. São meninas, são crianças. Ou ter, né, ou ter ela uma enfermidade, ter menor de 14 anos, ou ter ela uma enfermidade ou deficiência mental que a impeça de consentir, ou ainda esteja temporariamente, por qualquer razão, impedida de dar um consentimento consciente. O que é isso, né, irmãos? Um consentimento. Sim, pode. Não, não pode, né? Eu creio que ninguém, irmãos, de 0 a 14 anos vai ter. Pode, vem cá, né? Olha a maldade, irmãos. Crianças de 0 a 14. 0, irmãos. 0. Tá? E é verdade. Porque o que tem de... Eu comecei a ver algumas reportagens que falavam sobre estupros de bebê, daí a internet, ela lê, né? Aquilo que a gente está pesquisando, daqui a pouco ela começa a vomitar na nossa timeline, nossos e-mails e informações, somente isso, né? Eu parei de ver porque é muita desgraça, irmãos. É muita, muita desgraça. Tem um outro gráfico ali que fala sobre o sexo das vítimas de estupro de vulnerável, né? Olha, 86,0 é menino e 14,0 é masculino. Eu achava que não tinha, né? Mas tanto masculino assim. Mas olha como tem, irmãos. O gráfico 58, tá? Já passei. A faixa etária das crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável. Até 13 anos por sexo no Brasil em 2022. Irmãos, olha só. É indignante, tá? Ali, ó. 15% é feminino. 0 a 4 anos, irmãos. É menina. 25,10, irmãos, é meninos. Tá vendo a diferença? Tem casos de meninas, mas tem o maior caso registrado, tá? É de meninos. Ali entre 0 e 4 anos. De 5 a 9 anos, 26% ali de menina. 43%, irmãos, de meninos. Pensa, eu tenho 2 meninos ali nessa faixa etária, de 5 a 9 anos. Pensa meu coração, eu cuido deles um monte, irmãos. Um monte. Quando eles saem, se estão perto, eu fico de vigia o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro eu vou te dizer por quê. Depois. Ali, 58% de 10 a 13 anos, meninas. Acontece ali de 10 até 13, 14 anos, um aumento, né? Porque essa é a fase das meninas quando elas começam a se desenvolver, né, irmãos? Que elas começam
a hormonalmente se desenvolver, começam a criar peitos, seios, né? Elas começam a virar adolescentes e isso desperta, né, nos homens de coração malvados. Desperta ali o desejo por essas meninas. Então ali cresce e nos meninos diminui. Entre 10 a 13 anos os meninos já conseguem se defender melhor, né? A menina continua sendo vulnerável, né? São meninas, são princesas, são queridas, são, né? Muitas vezes não são criadas para se defender, porque os pais às vezes não se atentam a isso, né? Então ali, ó, meninos, né? A grande maioria dos meninos entre 0 e 9 anos, meninas entre 10 e 13 anos. O próximo gráfico ali que eu te dizer, que me deixou pasma e me deixa indignada, irmãos, me deixa extremamente indignadas. Aonde acontece a maioria desses estupros, irmãos? Na residência da vítima. Na residência, irmãos, na tua casa. É na tua casa que acontece. Que coisa mais terrível, irmãos. Né? Olha só, na via pública, que a gente acha, não, tá passeando ali, a menina foi estuprada na via, né? Tava passando, o que aconteceu? Já tive amigas que foram estupradas, estavam voltando para casa à noite, né? Da faculdade, infelizmente a via era escura, né? Antes de chegar, o pai esperando no portão, entrou para tomar uma água, voltou, a menina passava por uma construção, infelizmente, né? Foi estuprada, o pai não ouviu, o pai começou a dar hora, o pai não via a menina chegar, começou a se desesperar, mas também acho que nem teve ideia de andar pela rua, sabe? Para ver, para ir até a ponta da rua. A menina foi abusada umas casas antes de chegar na casa dela. Olha só, via pública, área rural, área urbana, escola e creche, hospital, internet, outros, né? Mas a grande maioria, irmão, 72% é na própria casa da vítima. Não deixe o seu filho sozinho. Menino, menina, não deixe, irmãos. Uma que não pode, é crime, né? Você está deixando um vulnerável sozinho. O vulnerável é que ele não tem como se autorizar. Não tem como se permitir. Ele não pode ficar sozinho. Eu sei que muitas vezes a gente deixa, já tem 14, né? Já sabe se defender sozinho, já sabe gritar, já sabe. Mas, irmãos, é um vulnerável. Né? E aí, gente, a minha maior raiva, mais do que na sua própria casa, é o próximo gráfico. Quem são os autores da violência, irmãos? Pai, padrasto, conhecido, irmãos. Que coisa dura isso. Aí tem, né, seguido de tio, avô e avó, primo, irmão, outro familiar, vizinho, né, desconhecido. Mas a sua grande maioria, irmãos, é padrasto, pai e conhecido, irmãos. Não deixe seu filho sozinho em casa com o conhecido, né, sabendo que seu filho, sua filha estão sozinhos em casa. Amém? Isso é terrível, irmãos. Olha quantas consequências você vai causar no seu filho por... Eu sei que é difícil, irmãos. A gente às vezes não tem condição de pagar uma babá, não tem condição de pagar uma pessoa, mas procure uma rede de apoio, sabe, da sua família. Mesmo assim ainda, né, tá pai, padrasto, avô, avó, né? Mesmo assim ainda, eu sei que é difícil, irmãos, mas fique atento. Converse com seu filho, oriente seu filho. Eu oriento os meus filhos, irmãos, oriento. Quando eu digo para você que a gente sai, eu fico olhando com quem ele está, onde ele está, por que ele está, com quem ele está indo, aonde ele está indo. Todo restaurante, você pode me chamar de medrosa, todo restaurante, lanchonete que eu e o Leandro nós vamos. Ai, quero fazer xixi. Ai, quero ir no banheiro. Vai, Leandro, vai com ele. Ainda bem que tem o Leandro. Não se vi meninas, só meninos. Mas quando não é o Luiz, é o Leandro. Quando é o Leandro, é o Luiz. Eles não vão sozinhos, irmãos. Você deixar o seu filho sozinho, a sua filha sozinha no banheiro, você corre o risco, irmãos. Você está dando margem ao seu filho ser violentado, abusado, irmãos. Por quê? Em shopping, entendeu? Por quê? A pessoa que está lá não quer nem saber. Sabe? Não sabe se você está ou não está. A gente vai e ainda diz, estou aqui, hein? Pode ir sozinho aí, estou aqui fora, estou do lado de fora. Geralmente nós vamos no banheiro, como eles são pequenininhos, né? A gente vai no banheiro para criança. E eu deixo eles irem ao banheiro quando sou eu que vou, quando é da família. E eu fico do lado de fora.
sabe, ali na portinha, porque é da família. De meninos, não tem como eu entrar lá no banheiro de meninos. O João, que tem 5 anos, ainda consigo levar ele no banheiro comigo de mulheres, né? O Miguel, quando só tem eu, também levo, irmãos. Levo, coloco ele dentro do banheiro ali comigo, ele espera, ele faz xixi, eu espero por ele, entendeu? Por quê? Porque eu não vou dar a oportunidade a um filho do diabo, né, a abusar do meu filho, entendeu? Que você também tenha preocupação com isso, amém? Alguma dúvida ali, irmãos? Alguma pergunta? Estou indo, tá? Estão comigo, igreja? Meu Deus, no silêncio. Amém? As aplicações, irmãos, do quem sou eu. A minha pregação é quem sou eu. O quem sou eu é quem é você. Você é Aminon? Você é Tamar? Você é Absalão? Você é Davi? Quem sou eu nesse contexto aqui? E aí, dentro desse contexto, eu queria te dizer que se você for qualquer um desses 4, se você foi um abusador, se você foi a vítima, se você é a pessoa rancorosa que guardou, ou você é a vítima e está guardando rancor, se você é o pai omisso, né, que não está guardando os seus filhos, eu queria dizer para você que você, primeiro, antes de você deixar sucumbir pela tentação, que você pense nas escolhas que você tem feito. O quanto elas podem ferir gravemente as pessoas que nós amamos, né? Além de destruir, meu irmão, as coisas que nós levamos anos para consolidar, né? Destruir essas estruturas que nós temos. Quais são? A minha família, né? A igreja que eu pertenço, o ministério que eu sirvo. Irmãos, isso leva tempo. Você sabe que aqui na nossa igreja, você não chega hoje e você já vai, né, para um ministério. Né? Você passa aqui pelo curso de obreiros para você aprender. Você quer servir, você tem esse desejo. Você passa por um tempo, você vai, né, vai por um processo aqui na nossa igreja. Isso leva um tempo. Né? E olha quanto tempo levou para você estar no ministério de louvor, estar no ministério da IBIA, né? Estar no ministério de casais, no ministério, né, dos jovens. Irmãos, isso leva tempo, então que você pense nisso. Né? Depois, vá se confessar com o seu pastor. Vá marcar uma hora com o pastor Roberto, com a pastora Maísa. Né? Ore, irmãos. Ore, procure ajuda profissional. Se você foi se confessar, você foi se abrir, né? Procure ajuda profissional, sabe? Nós temos hoje vários psicólogos cristãos que nos ajudam, nos apoiam, nos dão força para passar por isso. Né? Chore, converse, ponha para fora, irmãos. Bota esse pecado para fora, né? Com pessoas da sua confiança. Vá, o pastor é uma pessoa de confiança, ele é o servo maior dessa igreja, guarda essa igreja, guarda essas vidas, né? A nossa pastora, vá. Para você que foi vítima, perdoe seu ofensor, perdoe, irmão, no seu coração, mas o leve à justiça também, amém? Porque isso vai te fazer bem. Leve à justiça, irmãos, porque pecado é pecado, e justiça é justiça, né? O abuso, o estupro, ele precisa de justiça, senão nós seremos igual a Davi. Nós seremos, né? Colocaremos para fora, seremos, mas sem justiça, irmãos, né? Sem justiça, o pecado continua lá, né? E clame, irmãos, clame ao Senhor, porque as Tamar, né, da vida, que essa dor, irmã, que você sofreu, que você passou, ela possa ajudar muitas outras pessoas na prevenção e na cura. Na prevenção para que muitas outras irmãs não venham cair nas garras de um abusador, de um estuprador. E irmãos também, porque se você, homem, passou, também vai se confessar, também vai gerar perdão. Né? E que isso, irmãos, mesmo com a vergonha, porque hoje nós temos que isso é vergonha para a vítima, não é vergonha para a vítima, é vergonha do abusador, não da vítima. Mas que isso, irmãs, te gere força
né? Se você conseguir, é claro, te gere forças para prevenir muitas outras meninos e meninas que não venham a passar pelo que você passou, pela dor que você passou, e que possa ser cura para a tua vida e para a vida de outras que também foram abusadas, de outros e outras que também foram estupradas, amém? E para nós, irmãos, pais, que nós não sejamos omissos com os nossos filhos. Não seja omisso, irmãos. Nós precisamos corrigi-los porque há esperança. Se você sabe que o seu filho abusou, estuprou alguém, pegue ele, vá para o pastor também. Vá para a justiça também. Seu filho precisa. Eu dou um conselho para os meus filhos. Eu não busco filho na cadeia. Eu vou visitar, abençoo, beijo, abraço. Mas, irmãos, isso é muito sério. Se o seu filho fizer alguma coisa, eu digo para os meus, eu oriento, eu falo da palavra do Senhor, e tem muitas pessoas na cadeia hoje, né? E foram perdoadas, estão pagando pelos seus crimes, foram perdoadas, e glória a Deus, irmãos, que você foi perdoado, que o Senhor está sobre a sua vida. Mas eu falo para os meus filhos, não façam coisas para ir para lá, vocês têm o Senhor, vocês têm o conhecimento hoje, não vão para lá. Amém? É um lugar de dor, de sofrimento, e quem está lá e quem passou por lá sabe que é um lugar de dor e sofrimento. Né? Então, segure o seu desejo, segure a sua vontade, se confesse, porque no confessar do seu pecado, irmãos, a cura, a libertação e a perdão. Amém? O pastor colocou ali, o tema é tenso, é mesmo, pastor? Infelizmente, muitos estão vendo, já passaram. É verdade, irmãos. Muitos já passaram por isso. Amém? É um tema muito duro, né, irmãos? Mas assim, mexeu demais e mexe com o meu coração. Eu vou dizer para vocês, eu trabalho na assistência social. E lá nós temos o CREAS. O CREAS, ele é um centro de referência especializado em assistência social. Ele é especializado porque as pessoas que vão para lá já romperam os vínculos, já passaram por uma violência, seja tanto sexual, seja violência física. E a gente sabe, irmãos, quantas pessoas passaram pelo CREAS, irmãos. Quantas pessoas ainda passam, estão em processos lá. Por quê? Porque sofreram um tipo de violência. Porque não tiveram, talvez, ajuda, orientação. Mas hoje nós estamos aqui, irmãos. O teu pastor está aqui, a tua pastora está aqui, teus líderes estão aqui, com confiança no Senhor para te ajudar. Se você passou, está passando, né, e não quer passar, procure o seu pastor, a sua pastora, procure ajuda, procure liderança, procure pessoas de confiança, irmãos. Se confesse, abre a sua vida, sabe, se você foi marcado e doído por isso. Por quê? Porque nós precisamos do Senhor, irmãos. O mundo, depois de Adão e Eva, ele foi selado com pecado, né? E isso é uma consequência do pecado, a maldade. Ela é uma consequência do pecado. E a maldade, ela juntou muitas outras coisas. Que nós possamos, como pais, ter esse compromisso de orientar os nossos filhos sobre o pecado, sobre não fazer mal, sobre não encostar no outro. Nos meus filhos eu falo, não deixa. Até a pastora que teve uma vez que falou aqui, né, acho que foi também pregado lá na escola deles, sobre áreas amarelas, verdes e vermelhas, onde não pode tocar, onde outra pessoa não pode tocar no seu filho. Oriente, irmãos, porque isso é muito importante. E quero te deixar uma coisa também muito importante: se você dá tela para o seu filho, celular para o seu filho, irmão, é uma grande porta de violência, tanto para o seu filho ver, para o seu filho fazer, para o seu filho agir. Cuide, irmãos, cuide. O celular, YouTube, Instagram é uma grande porta de violência, irmãos. Grande porta de exemplo. TikTok, sabe? Cuide, irmãos, dos seus filhos, porque é por isso também que entra, que o seu filho vê, seu filho não tem noção. Lembra? Ele é vulnerável, 0 a 14 anos. Ele é vulnerável, ele não vai dizer, pode colocar aí YouTube. O YouTube não quer nem saber, o Instagram não quer nem saber da vida do seu filho. O mundo é mau, irmãos. Ele quer mesmo que seu filho se encha de pornografia para que a maldade se prolifere cada vez mais. Tanto é que hoje, se você fala que você vai corrigir o seu filho, o mundo fica, né? Meu Deus, não. Irmãos, cuide. Cuide, é você e o seu filho. É você e a vidinha que Deus te deu. Você pode pregar, você pode orientar, você pode falar, você pode pregar do evangelho para do seu trabalho, para as pessoas da sua vizinhança, mas as únicas pessoas que Deus te deu, irmãos, foram os teus
filhos. As únicas pessoas que você vai ser responsável lá na glória, Deus vai cobrar de ti, irmãos. Deus vai cobrar de nós, pais. São os nossos filhos. São eles que Deus nos deu para orientar, cuidar, mostrar o caminho, irmãos. Não é a tua vizinhança. Tu pode sim ganhar os teus vizinhos para Jesus. Pode sim ganhar a vizinhança, o teu trabalho, irmãos, é uma bênção. Vai e faz discípulo mesmo. Mas o maior discípulo tem que ser os teus filhos. E como é difícil, irmãos. Eu sei, eu tenho 3. Né? Um para a glória de Deus já é grande. E glória a Deus, é um homem de Deus. Né? Tem suas dificuldades, tem, né? Assim como nós, tem as suas lutas, a gente orienta, a gente ajuda, mas eu tenho dois meninos, né? Que estão começando aí. Como é difícil, irmãos. Como muitas vezes eu digo para eles, o que faz em casa, faz na rua. Olhem bem, né? O que faz na mesa em casa, vai fazer na rua. Então, se o que faz em casa faz na rua, irmãos, você precisa orientar o seu príncipe, a sua princesa, os seus filhos. Porque tudo, irmãos, que eles não tiverem em casa, eles vão ganhar na rua. Toda orientação que não foi dada em casa, eles vão ser dada na rua. Sabe, se você não sabe orientar sexualmente seu filho, peça ajuda. Aqui na igreja, meu Deus, a pastora é um grande referencial de Deus para a nossa vida. Para as crianças, a gente ensina a criança. Peça ajuda, irmãos. Não deixe que o mundo oriente seu filho, mas beba da fonte aqui da palavra de Deus. Nossa pastora, nossos pastores são grandes homens de Deus, firmados na palavra, que vão te ajudar a crescer em Deus para orientar os seus filhos. Amém? Quero te deixar um último versículo, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Vamos pensar nas coisas do alto, irmão. Filipenses 4:8. Vamos pensar nas coisas de Deus. Busque, leia a palavra, leia a Bíblia. Ore, irmãos. Peça ajuda ao Senhor e busque ajuda das pessoas que estão aqui nessa casa para te ajudar a crescer no Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus. Oi? Tem um recadinho para dar. Amém? Vamos orar e o Asaf dá esse recadinho final, pode ser? Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida na Tua presença, meu Deus. Vem curar o nosso coração. Vem limpar o nosso coração. Vem tirar toda dúvida, toda dor, toda mágoa, toda angústia, todo rancor, Senhor. Toda insensatez. E vem, Senhor, sobre nós nessa noite, trazendo a luz da Tua palavra, o confronto da Tua palavra. Traz, Senhor, o refrigério da Tua palavra a nós, meu Deus. Vem como luz para os nossos caminhos. Vem com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Que ela possa nos ajudar, Senhor, a todos os dias viver a Tua palavra. Que a Tua graça nos ajude a viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. O Asaf vai dar um recadinho para vocês, amém?